Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmãos. Quero desejar também a paz aos irmãos que estão em casa. Louvado seja Deus. E vamos começar orando. Nosso Deus e querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma escola bíblica dominical. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor seja glorificado, louvado e bendito no meio de nós. Nos abençoa, Senhor, e tudo seja para a glória de Ti mesmo. É assim que eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais uma escola bíblica dominical, onde nós possamos estar glorificando ao Senhor, através dos estudos, da palavra, do louvor e através da nossa comunhão. Amém? Eu queria ler com os irmãos apenas um verso em Gênesis, capítulo 28, apenas o versículo 12. Louvado seja Deus. Vamos nos maravilhar com o Senhor, com a sua palavra e aprender um pouquinho do que Deus quer falar conosco. Louvado seja Deus. As misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nossas vidas, por isso estamos aqui. Gênesis capítulo 28, apenas o versículo 12. Vai dizer assim: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiram e desciam por ela. Amém? Irmãos, aqui está falando de um sonho de Jacó, onde Deus deu esse sonho a Jacó, em que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, que sonho é esse? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Que sonho Jacó teve aqui? Qual é o sentido? Porque ele viu o céu aberto, uma escada que tocava no céu e na terra, e anjos descendo e subindo. É interessante pensarmos isso, porque desde o Antigo Testamento, a graça de Deus já é manifestada aos homens de Deus. E Jesus, ele vai dar uma explicação melhor dessa escada, dessa porta aberta, né? Desse caminho aberto, lá em João, na conversa que ele teve com Natanael. E para a gente pensar um pouco, o que foi isso? Que escada é essa aí? Que anjo subindo e descendo? Para a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai lá para João e Natanael vai falar o seguinte. Essa conversa de Jesus com Natanael. Filipe foi falar com Natanael e disse: encontramos o Messias, aquele do qual o Antigo Testamento já previa, já falava. Aí Natanael vai dizer: mas como assim? Aí Filipe vai dizer: ele veio de Nazaré. Aí Natanael vai dizer: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí, mas vamos ver. Quando Natanael chega na presença de Jesus, Jesus vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita, alguém que não há dolo nenhum, alguém que não há fingimento algum. Aí Jesus já fala dele, né? Aí Natanael vai dizer: quem foi que te disse isso? Me conhece de onde? E Jesus vai dizer: antes que Filipe lhe chamasse, eu já lhe via debaixo da figueira. Aí por que Jesus falou isso? Aí a resposta de Natanael: mestre, verdadeiramente seis agora que és um filho de Deus, e que também és rei de Israel. Vejam só, antes ele tinha dito: de Nazaré pode vir alguma coisa, mas quando ele contemplou Cristo, imediatamente o céu se abre, e ele fala que Jesus era o Filho de Deus. Veja, o céu se abriu para Natanael ali. E não só o Filho de Deus, Jesus como Deus, ele também fala que Jesus é o Rei de Israel. Jesus começa a ser um ministério, mas ele já é para Natanael o Filho de Deus e o Rei de Israel. Deus, Jesus 100% Deus e 100% homem. E é interessante notar que depois Jesus vai dizer: você crê porque eu falei que você estava debaixo da figueira, mas você verá coisas maiores do que essa. Veja que é uma conversa, veja o verbo, a conjugação, verá. Ele está falando com Natanael.
E Jesus acrescenta, e eu queria ler o que Jesus acrescenta, para não perder. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: em verdade lhe digo, que vocês, olha só, agora é vocês, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a escada, não, sobre o Filho do Homem. Essa escada lá de Gênesis, no qual os anjos subiam e desciam e havia uma porta aberta, Jesus vai dizer que é Ele mesmo, onde os anjos sobem e descem na presença de Jesus. Jesus é a escada. Ele está dizendo: eu sou a escada, eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou o único caminho que leva vocês a Deus. Então, através de mim, a tipologia da escada, os anjos vão e vêm. Lá em Gênesis é dito isso. E Jesus vai falar com Natanael: provavelmente você estava orando debaixo da figueira, e quando a igreja ora, eu estou presente. E ele vai dizer agora que todos podem ter acesso a essa escada, a esse caminho no qual a gente chega a Deus. Então contemplamos aqui a porta, a escada, o caminho, o único caminho que leva o homem a Deus. E se os nossos olhos foram abertos hoje para esse caminho, para essa escada, que a gente possa glorificar o Senhor e orar igual a Asaf, no Salmo 50, que vai dizer assim: aqueles que me dão sacrifício de louvor, esses me glorificarão. E estes que seguem esse caminho, essa escada, eu revelarei, o Deus revelará a salvação para essas pessoas. O próprio Deus que abre nossos olhos, como abriu de Natanael, abre nossos olhos para a gente contemplar o caminho, a verdade e a vida, no qual a gente pode ter acesso ao Pai e ter comunhão com Deus. Só há uma porta, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nos cumprimentar com a paz de Cristo. Já convido o Ministério de Louvor para a gente se alegrar na escada, na porta, no caminho, que é o caminho do céu, que é Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor aos irmãos que chegaram depois. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração para a gente dividir a sala. Amém? Nosso Deus e querido Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de poder glorificar o teu nome, de poder te exaltar, de poder dizer que o Senhor é bom e sentir que pertencemos ao Senhor. Louvado seja Deus, Senhor, por sua obra. Nós te pedimos e clamamos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco como o Senhor falou com Natanael, e falar conosco assim, que nós somos verdadeiros crentes, em qual não há dolo, em qual não há nada que possa, Senhor, denegrir a tua imagem, que possamos, Senhor, ser homens e mulheres de Deus, verdadeiros, que possamos estar no caminho estreito, possamos negar nossa carne, nosso eu, e viver para a tua glória. Faz, Senhor, essa transformação conosco. Eu te peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, tem misericórdia de nós, e faz com que, Senhor, a gente se alegre na tua presença. Abençoa, Senhor, as professoras, as crianças, a palavra que será ministrada, e que nós possamos, Senhor, ser edificados e possamos sair daqui sentindo a tua presença. Nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos dividir as turmas. Aqueles que... As crianças também já podem ir para as suas turmas. E eu já convido nosso irmão Lucas para ele possa ministrar a palavra. Amém? Amém. Graças e paz, irmãos. Bom dia.
Amém. Ô, glória. Vamos ler, vamos abrir em Sofonias. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, dos versos 7 ao verso 13. Vamos ler? Cala-te diante do dia do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa de seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Amém? Vamos orar. Pai Santo, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa manhã, tanto a mim como aos meus irmãos, para aprendermos a Tua palavra. Que a Tua verdade, Senhor, seja impressa no nosso coração e nós possamos viver a Tua vontade. Guia-nos, Senhor, a toda a verdade. Não nos permita, Senhor, devanear nos nossos próprios pensamentos, nas nossas vãs filosofias, mas que o Senhor nos ensine a verdade procedente do alto, para que possamos viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de Ti mais do que tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vocês se lembram onde a gente parou semana passada? Para quem não sabe, nós estamos estudando o livro do profeta Sofonias. O profeta Sofonias foi o último profeta a profetizar ao reino de Judá, que é o reino do sul, antes dessa nação ser exilada para a Babilônia. Ele profetiza nos dias do rei Josias, que foi um rei que fez uma reforma institucional naquela nação. Ele viu aquela nação afundada no pecado do seu avô, Manassés, e ele resolve fazer aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. E por isso, ele vai destruindo os altares, ele vai fazendo uma reforma religiosa e institucional naquele povo, para que aquele povo se voltasse para Deus. Infelizmente, essa reforma só aconteceu de forma institucional. O coração do povo ainda estava caído. E por causa disso, o juízo de Deus veio. E era isso que Sofonias vai falar. A gente falou um pouco sobre isso nas primeiras aulas. Eu estou fazendo só uma revisão panorâmica para a gente poder continuar com o comentário. E a gente parou semana passada no verso 12. Não é isso? Todos lembram? A gente começou falando de que Deus esquadrinharia a Jerusalém. E a gente falou o que era esquadrinhar. Vocês lembram o que é esquadrinhar? Quem lembra aqui o que é esquadrinhar? É o quê? Cortar assim e examinar pedacinho por pedaço. É passar o pente fino, né? Que Deus disse que ia passar o pente fino em Jerusalém. Ele ia esquadrinhar com uma lanterna, ia procurar quem estava pecando, cantinho por cantinho da cidade, para poder trazer o juízo sobre ela. E ele disse que vai esquadrinhar Jerusalém. Deixa eu só botar aqui no slide onde a gente parou. A gente viu um pouco do contexto histórico nas primeiras aulas, sobre a natureza do dia do Senhor, que fala tanto sobre o juízo como a bênção. Nós falamos sobre essa parte do capítulo 1. E a gente estava falando aqui. A divina inspeção da cidade. Foi isso mesmo.
e sobre o justo castigo sobre as cidades, que é o que nós vamos falar em seguida. Lembra que a gente falou aqui no verso 12? Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. E o que é que ele vai procurar? O que é que o verso diz que ele vai procurar? E castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. O que significa, irmãos? O que significa estar apegado à borra do vinho? É beber? Será que é beber bebida alcoólica? É isso que ele está falando? Não é disso que Sofonias está falando, irmãos. A borra do vinho é uma substância que se acumula na garrafa ou no tonel, no barril de vinho, quando esse vinho ele fica parado por muito tempo. É a mesma coisa de borra de café. Quem é dona de casa sabe como é que funciona isso. Eu espero que não saiba muito, porque isso acontece quando o café fica lá parado por muito tempo. Mas isso aconteceu, por exemplo, lá onde eu trabalho. Onde eu trabalho, o povo gosta muito de café, que precisa para ficar acordado o dia todinho. Então, o povo gosta muito de café e faz o café. Só que o povo também é preguiçoso. Aí deixa o café lá, o café dentro da cafeteira. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, e o café lá, parado. Aí chega alguém e olha para o café lá, para assim: meu Deus, esse café aqui está de quantos dias? Está de 5. Não, tem que resolver esse problema, né? Aí quando vai lavar a cafeteira, o que é que tem no final da cafeteira? Na parte de baixo? O pó todinho. Só que esse pó não é um pó que vai ficar, que você mexe com água e joga fora. O pó fica duro, né? Não fica duro, você tem que passar a bucha com força várias vezes para ver se essa borra sai. Pronto, isso é a borra do café. Como o café ficou lá parado por muito tempo, não passava nem um vento para mexer o café, quanto mais um cristão para mexer o café. Quando o café ficou lá parado por muito tempo, o pó desceu e ele coagulou, ele se juntou. Aí ficou preso. E ali, depois que aquilo acontece, você pode mexer o café como for, aquilo ali não sai. Borra do vinho é mais ou menos a mesma coisa. O processo de fermentação do vinho acontece depois que o vinho ele é pisado, né? Depois que as uvas são pisadas, elas são guardadas num local, de preferência em um local escuro. E nesse local, o vinho fica lá parado. E vez por outra, o homem que toma conta dos vinhos, ele tem que ir lá e mudar a posição da garrafa. Porque senão o vinho cria borra. A borra do vinho é justamente isso, essa substância que vai decantando, exatamente. A substância que vai decantando, que vai caindo no final da garrafa, e essa substância vai se juntando e vai coagulando, aos poucos. Só que chega um momento que quando você vai mexer a garrafa, aquela substância não sai mais de lá, porque ela está coagulada. Então, ele está dizendo aqui que ele vai castigar os homens que estão apegados à borra do vinho, apegados a essa substância que estava tão parada que chegou um ponto que ela não se move mais. O que é que Deus está condenando aqui, irmãos? Deus está condenando a apatia. É um problema muito mais comum. Vocês concordam? E é um problema muito mais recorrente no nosso meio. Se apegar à borra do vinho, é como se ele dissesse assim: vocês estão tão inertes, vocês estão tão parados, vocês não se movem para me buscar, vocês deixaram de buscar a mim, deixaram de buscar a minha justiça. Há tanto tempo que vocês estão apegados na borra do vinho. Nem se eu mexer vocês mais, vocês saem do lugar. E era isso que estava acontecendo com a nação de Judá. A nação de Judá estava sendo fustigada por várias outras nações. O próprio Deus permitia que essas outras nações fustigassem a Israel para que Israel voltasse ao arrependimento. Mas Israel não voltava. Chegou uma situação que era irreversível. E esse apegar-se à borra do vinho significa isso.
é uma situação que você não tem mais. Você pode mexer a garrafa como for. Você pode mexer o café como for. O café não presta mais. Porque está lá, pegado. A borra do café está lá. Deixa o café amargo. Pois é. Deus disse que ia condenar esse povo, que estava apegado na borra do vinho. E apegar-se à borra do vinho significa estar tão apático, estar tão parado, que você simplesmente não sai mais do lugar, mesmo que as coisas ao redor lhe impulsionem para isso. Será que a gente já viveu isso, irmãos? Será que a gente já foi apático diante do nosso pecado? O que é que vocês acham? Às vezes a gente se comporta como se a gente não soubesse que a gente é pecador. E a gente tem uma posição diante do nosso pecado de complacência. Sabe o que é complacência? Complacência é assim. Eu exerço uma força sobre algo e esse algo ele se deforma, mas ele não volta ao que ele estava. É como se fosse assim, como se eu tivesse uma massa de um pão. Certo? Uma massa de um pão. Aí eu mexesse na massa, aí eu soltasse. Aí a massa fica lá, do jeito dela. Ela cede a essa pressão, mas ela não volta ao que ela era. É como se fosse uma bexiga. Uma bexiga, quando você incha, quando você sopra o ar dentro da bexiga, ela é complacente, porque ela se acomoda conforme a força que é aplicada sobre ela. Às vezes a gente é complacente com o pecado. A gente peca e a gente não toma nenhuma atitude sobre isso. A gente entende, Senhor, eu sou pecador. Pede perdão, se comissera. Mas não existe aquela energia para mudar. Não existe aquela energia para tentar não fazer mais. Não existe aquele esforço de sair da borra do vinho, de desapegar dessa coisa que nos prende no fundo, de desapegar daquilo que nos prende no pecado. E essa energia, irmãos, não é Deus que vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Porque a ordem foi dada. Buscai-me e vivei. Então, esse apegar-se à borra do vinho é se apegar ao pecado de forma complacente. É se apegar ao pecado e não fazer nada a respeito. Eu estou tão parado, eu estou tão inerte no meu pecado, que simplesmente, mesmo que as coisas ao redor me fustiguem, mesmo que as situações da minha vida me assolem, me angustiem, me moa, feito um milho no moinho, eu não largo no meu pecado, porque eu estou apegado na borra do vinho. Isso é muito sério, porque a gente é filho, e Deus disciplina aquele a quem ama. Então Ele vai fustigar, Ele vai apertar, até a gente desapegar dessa borra do vinho. Porque Deus ele não nos criou para sermos apáticos na sua presença, mas para que nós ouçamos a sua palavra e sejamos operosos praticantes. Então isso é aquilo que requer de nós, para que nós pratiquemos a sua palavra e que quando a gente se depare diante do nosso pecado, a gente se arrependa, volte para o Senhor e exerça uma força, um esforço de abandonar aquilo. E é aquilo que ele diz em Filipenses: Deus ele opera em nós tanto querer como efetuar, mas ele pede que a gente desenvolva a nossa salvação. Então, essa vontade, esse dispor, essa capacidade de abandonar o pecado vem dele, mas o esforço é nosso. É a gente que tem que fazer esse esforço, porque ele nos deu essa capacidade. Antes do novo nascimento, mesmo que a gente tentasse, mesmo que a gente seguisse todas as regras, não adiantaria de nada, porque a gente não estava justificado. Mas agora, como Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos garantiu perdão
e nos garantir um relacionamento com o Pai, isso é possível. A comunhão com Deus é possível. Mas a gente precisa desapegar da borra do vinho. A gente precisa sair da apatia e fazer um esforço e dar o passo e se esforçar para entrar na vida eterna. Foi o que Jesus falou, não foi? Que é por muito esforço. Não porque é por nosso esforço, simplesmente porque se a gente não se esforçar, a gente não entra. Mas é porque a vida com Cristo é uma vida de esforço. Não é uma vida de regalias. Deus não lhe salvou para você ficar do mesmo jeito, irmãos. Deus não nos salvou para que a gente ficasse da mesma forma. Ele nos salvou para que nós nos tornássemos a imagem de Jesus Cristo. E esse processo de santificação é Deus quem realiza, mas nós participamos. Ele nos deu a graça de participarmos. Mas a gente precisa fazer um esforço e sair da borra do vinho. Amém? E é isso que Sofonias ele fala, que Deus iria castigar esse povo que estava apegado na apatia, que não se movia mais para buscar a Deus. E o que é que esse povo dizia? Um sintoma de estar apegado à borra do vinho é o quê? O Senhor não faz bem, nem faz mal. O Senhor não faz bem, não faz mal. Sou indiferente. O Senhor criou todas as coisas, mas Ele está lá no canto dele, eu estou vivendo a minha vida. E lembra que a gente falou um pouco antes, no verso 6, sobre aqueles que deixaram de seguir ao Senhor, aqueles que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele, como Deus condenava a indiferença. Pois é, Ele está condenando novamente. Um sintoma de estar apegado à borra do vinho é a indiferença contra Deus. É estar indiferente. Indiferente à sua voz. Tanto faz ele falar como não falar. Tanto faz se ele fizer bem, se ele fizer mal. Eu não ligo mais para Deus. E ele condena isso. Essas pessoas que estão apegadas à borra do vinho, que dizem no seu coração que o Senhor não faz nem bem e nem faz mal. Aí G.A. Smith, quando ele está falando sobre isso, ele escreve uma citação bem interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: as grandes causas de Deus e da humanidade não são derrotadas pelos assaltos violentos do diabo, mas pela massa de gelo lenta, esmagadora, composta por milhares e milhares de Joões ninguéms indiferentes. As causas de Deus jamais serão destruídas pela explosão, mas pelo abafamento. Olha só que interessante. O que ele diz é o seguinte: as causas de Deus, os propósitos, não o propósito eterno de Deus, porque Ele é soberano e executa toda a sua vontade, mas eu estou dizendo o seguinte: quando a igreja se propõe a fazer algo, o que derruba isso não são os ataques de Satanás. Quando a gente tem um projeto no reino de Deus, o que frustra esse projeto não são os ataques do maligno, mas é a apatia. É essa indiferença. Essa apatia tão forte que ele chama como se fosse uma massa de gelo, um iceberg, uma frieza que não permite você se mover para executar aquilo. Então a gente sabe que o problema não vem de fora, o problema é dentro de nós. Então, essas pessoas que estão apegadas à borra do vinho e são indiferentes contra Deus, essas pessoas são passíveis de juízo. Ele vai falar mais na frente, no texto de Sofonias, de outras nações que afrontam ao Senhor, que blasfemam contra o Senhor. E a gente tem experiência no nosso meio, nos nossos dias, de pessoas que fazem isso. Mas essas pessoas são tão passíveis de julgamento como aquelas que são indiferentes. Às vezes tem aquela imaginação, principalmente com pessoas da nossa família. Não, pelo menos ele não está falando mal do Evangelho. Né? Tipo, não, pelo menos ele não é contra. Pelo menos ele não é contra.
Ele está vivendo lá a vida dele. É tão condenado como aquele que é contra. É tão passível de condenação quanto aquele que se opõe diretamente contra Deus. Porque a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, é para que nós o amemos. E qualquer coisa diferente disso é pecado. Qualquer coisa diferente disso é transgressão contra Deus. Então não importa se você é diretamente contra Deus, se você blasfema diretamente contra Deus, se você profere palavras de insulto contra o Senhor, contra a sua igreja, contra o seu evangelho, mas também tanto faz se você é assim ou se você é aquela pessoa que está indiferente, que não ataca, mas também não abraça. Ambos são passíveis de condenação. E o que é que ele diz no verso 13? Por isso, por causa desse pecado, virá o justo castigo sobre essa cidade. O que é que ele diz? Serão saqueados os seus bens, eles serão roubados, todas as suas riquezas serão saqueadas, e serão assoladas as suas casas. Então vai ter uma destruição econômica. Aquilo que eles construíram durante toda essa época, eles iriam perder. E realmente isso aconteceu, porque todas as riquezas de Judá foram levadas para a Babilônia, inclusive os utensílios da casa do Senhor. E esse verso 3, ele diz uma coisa bem interessante também. Ele diz assim: edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. É como se ele dissesse assim: vocês vão produzir as riquezas de vocês. Vocês vão viver normalmente, construindo suas casas, plantando suas vinhas. Porque quando constrói uma casa, o que é que a pessoa espera? Morar nela, não é não? Quem está construindo uma casa? Aí já planeja, não, aqui vai ser meu sofá, aqui vai ser a cozinha, eu vou morar aqui. A partir de tal dia. Provavelmente essa construção vai terminar no final do ano, próximo ano, se Deus quiser, a gente se muda para cá. Quem constrói uma casa não é assim? Então eles estavam construindo suas casas. Então o que é que eles estavam esperando? Eles estavam esperando viver. Eles estavam tão indiferentes ao Senhor que eles nem perceberam o seu juízo. Então eles estavam planejando: vou viver minha vida, vou construir minha casa, daqui a pouco eu vou morar nela. Mas a destruição viria tão repentina que eles estavam vivendo, construindo suas casas, mas eles não iam poder viver nelas. Então os planos deles seriam completamente frustrados, porque a destruição viria de forma repentina, de forma rápida, de forma súbita. E seria tão súbito que os planos deles todos seriam frustrados. Quem planta uma vinha, planta pensando em colher as uvas e produzir o vinho. E eles não iam poder fazer isso, porque seria rápido demais. O dia do Senhor viria de forma rápida. E é isso que ele vai falar mais na frente. Pode falar, meu irmão. Entendi. Entendi.
Bom, deixa eu só falar aqui para o pessoal que está assistindo a transmissão entender a pergunta. O irmão Flávio, eu quase não conheci. Irmão Flávio, ele perguntou a respeito da complacência que a gente tinha falado. Ele disse que, quanto a respeito das pessoas que estão fora, isso aí realmente é uma coisa que fica muito clara para a gente. Só que quando a gente trata de pessoas, por exemplo, dentro da nossa casa, isso talvez seja um pouco confuso no seguinte sentido. Pessoas da nossa casa podem blasfemar contra o Senhor, atacar o Senhor, e para que nós não nos tornemos complacentes ou coniventes com isso, isso nós confrontamos. E isso dentro do lar gera um problema. Fora, não gera um problema tão grave. Porque quando você confronta essa pessoa não vai de noite dormir na mesma cama que você. Não é isso? Mas dentro de casa, isso é um problema, porque gera conflito, gera discórdia, e isso pode trazer problemas dentro para o lar. E isso pode gerar nessa pessoa um sentimento, segundo ele, como ele falou, de complacência. De você não bater mais de frente. Ele usou até um texto que ele falou a respeito de jogar pérola aos porcos. Não foi isso? Para você não estar jogando pérola aos porcos, você se torna complacente, deixa de bater de frente. E a pergunta dele, essa complacência também é passível de juízo? Situação dentro de casa, a situação dentro de casa é uma situação muito particular. E viver com pessoas que não são crentes, que não são cristãs, é um desafio. E o próprio Senhor sabe disso. E a gente precisa ter a noção da diferença do que é ser complacente e do que é ser conivente. São coisas diferentes. Nós podemos, dentro da casa, agir de forma piedosa, mesmo sem bater de frente, sem nos confrontar, mas com o nosso proceder, a gente testemunhar de Cristo, sem causar confusão. Às vezes a confusão é inevitável por parte do outro lado, mas bater de frente, acusar, e isso não é não ser complacente, entende? Quando Paulo está falando para as mulheres que têm, no caso para as mulheres e para os homens também, que seu cônjuge não é cristão, ele diz que o procedimento santo do crente santifica a casa. Como é que isso funciona? E Pedro fala isso também depois, que a mulher ela ganha o marido sem palavras. Por meio do seu justo proceder, ela testemunha de Cristo. E isso é, por si só, uma pregação do Evangelho. E uma afronta contra as blasfêmias contra o Senhor. Então, a pergunta, isso é ser complacente? Essa complacência de evitar discussão? Não, isso não é ser complacente. Isso aí é você esperar no Senhor. É você cumprir o seu papel. Se você é um homem, se você é o cabeça do seu lar, você cumprir o seu papel de cabeça do lar. Se você é mulher, você cumprir o seu papel de ajudadora. Mas evitar vãs discussões. E, por meio do proceder, você testemunhar de Cristo. Porque essa apatia que é condenada aqui não é a apatia de você não confrontar. É a apatia de você não viver. A apatia de você saber aquilo que é verdadeiro e você não seguir aquilo que é verdadeiro. Isso é essa apatia que está sendo condenada aqui. Entende? Então, muito mais a respeito daquela compreensão pessoal do que você tem que fazer e você não faz. Com respeito aos outros, a respeito dos outros que blasfemam contra o Senhor e aqueles que são indiferentes, realmente eles estão tão passíveis de condenação, tanto um quanto o outro. Mas quanto a nós não podemos ser complacentes com o nosso erro. E quanto aos erros dos outros, a gente pode alertar, a gente pode pregar o Evangelho. No momento que isso gerar conflito, que isso gerar confusão, quando você vê que a pessoa, na verdade, ela não quer ouvir,
bata os pés. Realmente, não jogue pérola aos porcos, porque a palavra do Senhor ela é muito preciosa. E se você ficar oferecendo, mesmo que a pessoa deliberadamente não queira, só vai gerar confusão e você não vai tentar convencer pela força. Bata os pés, joelho no chão e vá orar, porque quem transforma é Deus. E Deus, ele transforma de uma maneira assim incrível, que você realmente, sem palavras, somente com o seu justo proceder, você alcança aquela pessoa. Deus alcança aquela pessoa. Agora, a preocupação da apatia que deve existir aqui quando a gente lê esse texto, não é com relação à nossa apatia enquanto ao pecado dos outros, mas é em relação à apatia contra o nosso próprio pecado. Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Porque se a gente for apático contra o nosso pecado, haverá paz no nosso lar. Mas é essa paz que de uma hora para outra vai ser frustrada, porque subitamente o dia do Senhor virá. E os apáticos e os coniventes com o pecado, eles serão destruídos. Eu fui claro, meu irmão? Deu para entender? Alguém tem mais alguma pergunta, irmão? Fiquem à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, pode perguntar. Se eu não souber, tem gente que sabe aqui, que me ajuda. Então, no verso 13, ele termina essa sessão dizendo que a condenação vai ser tão súbita que os planos deles seriam frustrados. E isso faz a gente pensar um pouco, porque a gente faz planos para as nossas vidas, né? Nós não fazemos planos? Se eu vou juntar dinheiro, porque próximo ano eu quero mudar de casa. Eu quero morar em outro canto. Eu vou comprar um carro. Não, esse ano eu vou botar esses meninos para estudar, que eles têm que passar no vestibular. Até isso a gente não faz planos para nós. Mas a gente tem que sempre estar atento na nossa vida espiritual. A gente não pode estar apático com relação a Deus. É engraçado porque uma vez eu estava assistindo uma aula com o diácono Elton, inclusive, sobre isso. E ele sempre falou sobre isso e era uma coisa que me veio à mente agora. A gente sempre faz planos para a nossa vida social, para a nossa vida financeira, para a nossa vida. A gente nunca faz planos para o reino de Deus. Nunca parei assim. Será que vocês já pararam para pensar? Como eu vou contribuir para o reino de Deus esse ano? Já pararam para pensar dessa forma? Colocar isso em oração. Às vezes a gente coloca em oração diante do Senhor. Senhor, salva meu filho. Salva meu esposo. Senhor, o Senhor está vendo a minha situação aqui. Me dê um emprego novo para o meu esposo, para a gente poder viver uma vida melhor, que a situação está difícil. A gente coloca na oração, Senhor, diante do Senhor, o vestibular que o filho vai fazer, a porta de emprego que tem que ser aberta. Às vezes a gente não coloca diante do Senhor propósitos do reino. Senhor, esse ano eu queria evangelizar. Só que eu não sei não. Me ajude. Como é que eu posso fazer isso? Senhor, esse ano eu queria servir na tua casa. Me mostra onde é que eu vou servir. Ou então assim, Senhor, eu quero me tornar um ministro teu. Eu quero me tornar um pregador da tua palavra. Então eu vou me planejar. Vou fazer seminário. Essa consciência cristã agora vai chegar, eu vou comprar livro tal, porque eu preciso estudar isso. Porque eu quero aprender da palavra do Senhor. Para poder ministrar. E eu vou colocar diante do Senhor, porque na hora certa o Senhor vai abrir uma oportunidade para eu poder servir na tua casa. A gente não tem esses planos, irmãos. A gente planeja em crescer no emprego. A gente planeja em crescer financeiramente. A gente planeja tudo ao nosso redor na parte social, na parte secular. Mas a gente não vive para o reino. E a gente precisa corrigir isso. Vamos colocar, esse final de ano está chegando. Nós passamos por 2 anos tão difíceis. Foram esses anos de pandemia. A gente provou que nunca a gente imaginou que a gente ia provar. De passar 4, 5 meses
distante da comunhão dos santos. A gente provou que é estar distante de uns dos outros. Deu para sentir saudade. E é engraçado porque algumas pessoas não sentiram. Então, é um projeto para colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero aprender a amar mais. Eu nem senti falta dos meus irmãos esse ano. Senhor, eu quero aprender a servir na tua casa. A gente passou 2 anos aí limitado. Passou 5 meses quase sem poder vir para a igreja para poder adorar em comunhão, para poder servir na tua casa. Agora que eu tenho a oportunidade, eu não posso perder mais não. Não posso perder mais tempo. Eu quero servir a ti. Eu quero servir no teu reino. E que isso seja algo que esteja sendo colocado diante do Senhor. Porque esses planos não serão frustrados. Porque Deus, Ele vê isso e Ele ajuda, irmão. Ele dá graça. Ele é o mais interessado em que seu reino cresça. E nós somos os mais beneficiados em que isso aconteça. Então, dediquemos-nos. Vamos planejar, sim, para a nossa vida. Mas vamos planejar para o reino. Vamos dedicar tempo, dedicar esforços para planejar para o reino de Deus. Para que o reino de Deus cresça e se multiplique. Amém? Vamos ler a segunda parte do capítulo 1, do verso 14 ao verso 18. Raniel, tu pode ler, por favor? Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Até aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Misericórdia, Jesus, ajuda. A situação é grave. A partir do verso 14, ele começa a falar sobre o dia do Senhor. Lembra que no início ele começa falando, lá no início do capítulo 1, Sofonias faz muito isso. Ele afunila e depois espalha. Ele começa falando do juízo cósmico de Deus, aí depois ele começa a falar do juízo sobre o povo de Judá, depois ele fala sobre a cidade de Jerusalém, depois ele fala sobre os sacerdotes, depois ele fala da vida privada do povo. Aí ele começa a espalhar novamente. Ele vai falar sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém. Depois ele fala sobre os moradores de Judá. E agora ele vai voltar a falar sobre um juízo um pouco mais amplo, que é esse juízo cósmico de Deus, o dia do juízo, que está se manifestando para o povo de Judá agora, nesse tempo, como a condenação, como o exílio, mas ele se manifesta também escatologicamente. Ele se manifesta no fim dos tempos, o dia de acerto de contas, o dia em que Deus ajustará todas as contas e resolverá julgar toda a terra. E o que é que ele fala sobre esse julgamento, esse dia de julgamento? Ele diz que está perto. Ele traz essa mensagem que a gente acabou de falar. Ele está tão perto que ele diz assim: está perto e muito se apressa. Está perto e muito se apressa. Ele fala 3 vezes. Então ele traz essa mensagem de urgência. Está chegando, é urgente, está vindo logo esse dia do Senhor. E ele diz que é um grande dia, é um dia a respeito dele. O grande dia do Senhor, que fala a respeito desse dia de julgamento final mesmo. Ele diz que é grande em importância, está perto, muito se apressa, então esse dia é iminente. E ele diz que o dia do Senhor é amargo. Engraçado.
no texto, nos textos dos Salmos, e a gente vê isso também na história de Israel, eles esperavam o dia do Senhor como se fosse um dia de glória. Eles esperavam um dia onde Deus redimiria Israel e Deus traria todas as nações para subjugarem a nação de Israel. Seria um dia doce, seria um dia de alegria. Aí Sofonias vem e diz: olha, atenção. Ele descreve mais assim: atenção, presta atenção no que eu estou dizendo. É como se eles não estivessem prestando atenção naquilo que ele estava falando, como se eles estivessem desligados. Ele chama a atenção e diz assim: o dia do Senhor é amargo. Quando você chegar no dia do Senhor e provar esse dia, você não vai gostar. Vai ser ruim. Você vai experimentar e vai querer colocar para fora da sua boca, de tão amargo que é. Então é um dia difícil de digerir. Não é um dia de louvor, não é um dia de glória. Para aqueles que estão em pecado, para aqueles que transgrediram no Senhor, é um dia amargo, é um dia de angústia. E ele diz mais o que no verso 14? E nele clama até o homem poderoso. O que é que significa? O que é que significa, irmãos? Aqueles que estão apegados à borra do vinho. São esses. São sim. E quando a gente fala que até o homem poderoso clama nesse dia, a gente está dizendo que nesse dia não tem esse negócio de você ter poder. Né? Não tem esse negócio de você ter dinheiro. Não tem esse negócio de você escapar porque você tem influência, porque você conhece alguma pessoa que vai lhe ajudar a se esconder nesse dia. Não. O dia do Senhor, até o homem poderoso vai clamar. O irmão Brino, ele falou que essa ideia de poderosos também está associada à forma como Deus ele trazia dádivas também para o seu povo, porque o povo de Israel entendia que uma forma de Deus mostrar a sua graça é trazendo riqueza para o povo. Então, eles entendiam, como uma consequência lógica, de que o fato de eles terem poder, de eles terem riquezas, era um atestado de que Deus era por eles. E, na verdade, Deus ele traz essa mensagem dizendo que o poderoso, nesse dia, também vai clamar. Não é a riqueza que vai proteger vocês nesse dia. O irmão lá atrás queria falar alguma coisa. No 10 ao 13. Isso, ele está fazendo uma lamentação. Exatamente. Ele faz uma previsão. Nesse trecho ele faz como se fosse uma previsão de como a destruição da cidade ocorreria e como seria o lamento desse povo diante da destruição do Senhor. O irmão Flávio quer falar novamente. Irmão, eu queria fazer uma pergunta assim, interessante. A gente sabe que mesmo as pessoas erradas, por exemplo, até mesmo os maiores assassinos, bandidos, têm sempre o direito à defesa, né? É por isso que existe advogado de defesa. Mesmo a pessoa sendo culpado com todas as normas e regras, mostrando tudo aquilo outro, tem sempre um advogado que vai defendê-lo. Mas, como ele é culpado, e a gente sabe disso, e ele tem direito à defesa, independentemente do conserto dele ou do arrependimento dele, dizer assim, não, eu me arrependi e tal, e a defesa que tenha com ele, independentemente disso, o julgamento vem e será contra ele, independentemente dele se arrepender ou não. Ele diz, eu me arrependo. Pode até que ele pegue uma sentença mais branda, uma coisa ou outra, tá, etc. Agora, fazendo alusão a esse tipo de julgamento aqui que eu vejo que os profetas fazem, geralmente,
sempre fizeram, né? Não só esse, Sofonias, mas outros e outros a respeito de Judá e Jerusalém, fazendo alusão a isso. Se no caso esses profetas que eles sempre falam, mas eles sempre dizem, olha, se arrependam, porque o juízo vem, porque não sei o quê. Se Judá ou Jerusalém naquela época se arrependesse, não, como aconteceu com Nínive, não, realmente nós vamos, nos arrependemos. Esse juízo não viria, ou ele aconteceria de forma mais branda, mas viria de qualquer maneira, porque está dentro da palavra, está dentro do cumprimento da forma escatológica, como ele diz. Entendi. Irmão Flávio, eu não posso dizer o que é que aconteceria, mas eu posso dizer o que aconteceu. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos versos a seguir, que Deus, ele colocou uma promessa na sua lei, de que se o povo se arrependesse, ele mudaria a sorte do seu povo. E a gente viu que isso aconteceu das duas formas. Porque dentro do povo de Judá existia um remanescente. E Deus conhecia esse remanescente. Então esse remanescente que se arrependeu, Deus mudou a sorte. Mas aqueles que permaneceram apegados à borra do vinho, permaneceram apegados ao pecado, Deus destruiu. Então Deus cumpriu a sua palavra, tanto para aqueles que pecaram contra Ele, como também contra aqueles que se arrependeram. E foi isso que o próprio Deus prometeu. A gente vai ler um pouco mais sobre isso na frente. Neto, pode falar. É importante a gente entender que na teologia do Antigo Testamento, a concepção de pecado nacional e pessoal se confundem bastante. Então, é importante a gente perceber que quando o pecado é revelado à nação de Israel no Antigo Testamento, mesmo o remanescente existindo, todos em comum acordo entendem, compreendem que o pecado é de todos. É tanto que existem várias orações, né, de profetas, como Jeremias, Daniel, da qual, mesmo sendo homens íntegros e que não tinham pecado contra Deus, é tanto que eles são citados como íntegros, eles tomam para si o pecado do povo, né? Então, o pecado, na teologia do Antigo Testamento, é um pecado coletivo, né? Como no conceito de igreja, se um membro peca, né, afeta todo o corpo. É um pecado pessoal, mas afeta o coletivo. Isso é verdade, inclusive, porque o próprio Deus ele tinha falado para Josias, quando a profetisa Uda foi falar a ele, depois que ele recebeu a revelação do livro da lei, ele encontrou o livro da lei, né? E ele leu o livro e se constrangeu. O próprio Deus disse a ele que ele não revogaria sua sentença, mas ele pouparia Josias de viver durante essa sentença. Todo o povo de Israel foi exilado. Mas a promessa que Deus dá, mais na frente, a gente vai ver no capítulo 2, para aqueles que se arrependerem, é de fazer parte desse remanescente que será resgatado. Entende? Foi claro, meu irmão? Vamos lá. Aí no verso 15, foi onde nós paramos, o profeta Sofonias ele vai fazer uma descrição poética, fazendo uma alusão novamente a outro texto que fala sobre pacto. A gente viu lá no início do capítulo 1 que ele faz referência ao pacto da criação, onde ele faz a descrição de como Deus destruiria na ordem inversa da criação. No versículo 7, a gente falou que ele falou sobre o texto que lembrava, que fazia referência ao pacto de Abraão, onde ele disse que prepararia o sacrifício. E no livro de Sofonias, esses textos que fazem referência à linguagem pactual são muito fortes. No versículo 15 do capítulo 1, isso acontece novamente. O versículo 15 diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Vamos abrir agora em Êxodo, capítulo 19.
Êxodo capítulo 19. Versículos 16 ao 19. Presbítero Neto, pode ler, por favor? 19, do versos 16 ao 19. E em seguida, o capítulo 20 de Êxodo, versos 18 ao 20. Ao amanhecer, no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Capítulo 20, agora de Êxodo, versos 18 ao 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Vocês perceberam a semelhança desses textos? Do texto de Sofonias com esse texto? Sofonias, ele traz essa linguagem, indignação e angústia. Ele faz isso de forma muito poética. Ele faz sempre várias duplas. O que o texto fala como se fosse uma linguagem meio musical, para lembrar do que aconteceu. Indignação e angústia, alvoroço e desolação, escuridade e negrume, nuvens e densas trevas, clamor de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. São sempre de duplas que ele fala. E ele fala isso lembrando que o dia do Senhor faz referência a esse pacto do Monte Sinai, onde o povo de Israel estava no deserto e Deus veio visitar o seu povo para fazer aliança com ele. E quando ele veio sobre o seu povo, ele veio sobre o Monte Sinai de forma cataclísmica, de forma aterrorizadora. Pelo que a gente leu aqui, tinha som de trombeta, o monte começou a pegar fogo, as nuvens ficaram tudo escura e começou a fazer relâmpago, trovão. É uma cena meio assustadora, não é? É uma cena terrível. Quando o povo de Israel se deparou com essa cena, o que foi que ele fez? Não, Moisés, fala tu com Deus. A gente não quer falar, não. Aí o que é que Moisés diz? Qual foi o propósito de Deus ter aparecido para aquele povo daquela forma? O verso 20 do capítulo 20 de Êxodo diz: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então o objetivo era que dessa teofania, quando a gente fala teofania é isso, tá certo? Teofania é uma aparição de Deus na realidade física. E essa teofania que aconteceu no Monte Sinai tinha um objetivo, para que o povo, olhando a grandeza e o terror que acontece com a própria natureza diante da presença de Deus, o povo temesse a Deus e não pecasse. Isso aconteceu? Não. Eles quebraram um pacto porque eles esqueceram disso. Então Sofonias vem lembrar: o dia do Senhor vai ser que nem aquele dia que vocês estavam na beira do monte e Deus apareceu para vocês. Vai ser dia de terror, vai ser dia de angústia, vai ser dia de desolação, vai ser dia de nuvens escuras, de densas trevas. Vocês vão escutar trombetas, relâmpagos. Vocês vão sentir aquele pavor que vocês sentiram diante da presença de Deus. Mas dessa vez, o propósito não era simplesmente para que o povo não pecasse. Dessa vez, Deus vem em juízo.
Ele vem para executar a sua sentença, mostrando que eles pecaram contra esse pacto também. Eles negaram o Deus desse pacto, do pacto do Monte Sinai. E por causa disso eles seriam destruídos. E mais, como ele faz essa referência a essa aliança com Moisés e com o seu povo no deserto, ele traz a ideia de que por causa do pecado desse povo, as maldições desse pacto, as maldições dessa aliança, seriam derramadas sobre o povo que estava pecando. Porque o povo pecou. E por causa disso, essas maldições seriam derramadas sobre esse povo. E é interessante que nesse texto também, no capítulo 1 de Sofonias, essa palavra dia, no verso 15 em diante, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, também é repetida 6 vezes. Faz uma referência também aos 6 dias da criação. Da mesma forma que seriam 6 dias em que Deus viu que era bom, nessa vez, os dias são dias de angústia. O dia do que era bom foi trocado agora por um dia que é mau, um dia amargo, um dia de assolação por causa do pecado do povo. Aí no verso 17 ele faz a descrição do seu juízo. O que é que ele diz? Eu trarei angústia sobre os homens e eles andarão como os cegos. É isso que é o dia do Senhor. Os homens eles sentirão angústia e andarão como cegos, perdidos. Andarão sem direção. Eles não saberão nem para onde eles estão indo. Tamanha a angústia e tamanha a desolação. E ele diz mais: porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Então a vida deles seria tratada como se não tivesse valor nenhum. Tamanha que fosse a desolação. O sangue seria derramado como pó, como uma coisa corriqueira, como uma coisa que a gente pisa. E a carne deles seria lançada como se fosse o esterco, como se fosse uma coisa realmente desprezada, que não serve para nada. Esse seria o juízo do Senhor. Deus é justo, irmãos. Deus não está pesando demais a sua mão. A gente falou sobre isso antes. Quando a gente lê esse texto, a gente se assusta. Misericórdia, como Deus é severo. A gente às vezes tem essa impressão. Mas Deus é justo. E na sua justiça há misericórdia. Acredite. Porque Ele é longânimo. Ele é tardio em se irar. Mas a sua ira é certa. E ela é justa. E o que é que diz no verso 18? Aquilo que a gente tinha falado antes. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da sua indignação. Então não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem posse, não importa se você é pobre. Às vezes a gente tem a noção inversa. A gente tem aquela ideia de que o rico é mau e que o pobre é bonzinho. Né? Não é não, viu? Está tudo no mesmo saco. Está tudinho no mesmo balaio. E vai sofrer a indignação do dia do Senhor do mesmo jeito. Porque Deus não olha para o que está no exterior. Só olha o que está no interior. Então, a prata e o ouro não vai poder livrar nesse dia. Eles não vão poder comprar a sua salvação. Eles não vão poder comprar o seu escape. Ele diz isso: nem da sua prata nem do seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. Aqui a gente vê um atributo de Deus, irmãos, que a gente às vezes esquece. Pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. Qual é o atributo de Deus que a gente vê aqui? É o seu zelo. Deus é um Deus zeloso. E o que é ser zeloso?
O que é ser zeloso, Ana? Cuidadoso. É isso mesmo. Quando você tem zelo por alguma coisa, é um cuidado, mas é um cuidado, não é um cuidado simplesmente simples, não é um cuidado como outro qualquer. É um cuidado fervoroso. É aquele sentimento de proteção. É aquela ideia de que Deus, ele é tão fiel que ele é zeloso. Então ele cuida da sua palavra para cumprir. E o seu zelo é tão fervoroso que qualquer coisa diferente daquilo que ele propôs é consumida. Entende o que eu estou falando? Deus, ele é zeloso. Ele zela pela sua palavra para cumprir. Então, a sua aliança é algo sério para ele. Não é algo que ele diz e simplesmente ele deixa para lá. O povo de Israel deixou para lá a sua aliança com seu Deus, mas Deus não. Ele é zeloso. E aquilo que ele fala tem valor inestimável. Então ele cuida, ele zela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Ele zela pela sua santidade. Ele zela pelo seu nome, porque o seu nome é santo. E o povo de Israel estava maculando o nome do Senhor diante de todas as outras nações, ao invés de cumprir o seu propósito, que era glorificar o Senhor diante das outras nações. E por causa do zelo do Senhor, aquela terra seria consumida. E é por causa do zelo do Senhor que o seu dia virá para nós também. E virá para toda a terra. Vocês acham que Deus está inerte, vendo tudo que está acontecendo? Como as pessoas blasfemam o seu nome. Como os homens se distanciaram do seu Deus. Deus é um Deus zeloso. E o seu zelo é tão grandioso, o seu zelo pelo seu próprio nome, pela sua própria santidade é tão grandioso, que é como fogo, que consome tudo aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Então ele diz que é por causa desse zelo do Senhor, por causa do fogo desse zelo, que a terra seria consumida. Aí ele diz, certamente fará destruição total e repentina de toda a terra. Eu quero ler um trecho com vocês. Apocalipse, capítulo 6. Versos 12 a 17. Fala sobre a ira do Cordeiro. O dia da ira do Senhor. O dia da ira do Cordeiro. E olha o que é que João fala em Apocalipse sobre esse dia. 6, Apocalipse capítulo 6, versos 12 ao 17. Anne Gomes, você pode ler, por favor? Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco, feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? João, ele fala a mesma coisa que Sofonias traz. Os poderosos,
Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm muitas riquezas, eles vão se esconder. E vão pedir para os montes caírem sobre eles, porque a sua riqueza não poderá livrá-los no dia da ira do Senhor, no dia da ira do Cordeiro. Quem poderá suster-se? Quem poderá ficar de pé diante do dia da ira do Senhor? No dia da indignação, quando Deus virá para acertar as contas. Quem poderá dizer, eu sou justo? Nenhum de nós. Mas nós poderemos dizer que fomos justificados pelo Filho. Porque não é nosso mérito, mas é o mérito dele. E por causa do mérito dele, nós podemos escapar no dia dessa ira. Amém? Vamos ler a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, Sofonias ele vai descrever, como palavra do Senhor, a reação que Deus exige desse povo diante desse decreto. Deus ele estabeleceu a sua sentença e ele espera que o seu povo ele tenha uma reação. E qual é a reação que é exigida? Vamos ler a partir do capítulo 2, verso 1 a 3. Presbítero Neto, pode ler, por favor. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atenderá para eles e lhes mudará a sorte. Amém. A gente vai começar meditando do versículo 1 ao 3. Qual é a reação que Deus espera desse povo? Qual é a ordem? Ele começa o capítulo 2 dizendo: concentra-te. Ele está pedindo uma coisa que o povo não estava dando a Deus: concentração. O povo estava distraído, né? E ele pede para se concentrar para quê? Concentra-te e examina-te. Isso faz a gente pensar no propósito de Deus em revelar o seu juízo. Será que Deus estava revelando seu juízo somente para causar desespero no povo? O que vocês acham? Ele está dizendo, não, vai ser dia de angústia, dia de nuvens, dias de densas trevas, vai ser dia de trombeta, vai ser dia de trovão, vai ser dia de angústia. Até agora a gente tem ouvido isso. Será que ele está falando tudo isso para que o povo ficasse assustado? Só para causar o desespero, o povo saísse no meio da rua correndo? Então a revelação do dia do juízo do Senhor, ela tem um propósito. E qual é o propósito? É para que a gente se examine. Se examine para que a gente se arrependa. Então não é uma coisa sem propósito. Deus não estava simplesmente querendo causar terror no povo. Ele estava afirmando que ia cumprir o seu julgamento, que ia cumprir a sua palavra, que ia cumprir aquilo que o zelo da sua palavra determinou. Mas ele também queria provocar o povo para que o povo se arrependesse. E ele diz, concentra-te.
Concentra-te e examina-te. O examinar-se exige concentração. Você se lembra que a gente falou no início da aula e na aula passada também a respeito de esquadrinhar o coração? Que Deus ele faz isso. Que a gente não conhece muito bem o nosso coração, mas Deus conhece. Ele passa o pente fino e sabe de tudo que está acontecendo dentro dele, até aquilo que a gente mesmo não percebe. Então ele chama você para se concentrar e se examinar. Tente esquadrinhar o seu coração. Se concentre. Olhe para dentro de você. Se examine. E ele faz isso tanto de forma individual como também de forma corporativa. E por isso que ele fala: examina-te, ó nação que não tens pudor. O fato de não ter pudor aponta para o fato de eles não se concentrarem. Porque não ter pudor é não ter vergonha. É fazer uma coisa vergonhosa e não ter vergonha. Então eles estavam tão afundados no pecado que eles estavam afrontando a Deus de forma vergonhosa, mas eles não tinham pudor. Eles não tinham vergonha. Que foi uma coisa que Adão e Eva teve quando pecaram contra Deus. Quando eles perceberam que Deus estava vindo, eles se esconderam. Porque perceberam que estavam nus. O povo de Israel estava como se estivesse nu. Não estava nem aí. Tamanho era o abismo em que eles estavam afundados. Então, Deus ordena: concentra-te e examina-te, nação que não tem pudor. Então, essa é a ordem. Um autoexame detalhado para que o arrependimento começasse. Porque o arrependimento ele começa com o autoexame. Às vezes a gente pede perdão ao Senhor e a gente não sabe nem do que a gente está pedindo perdão. Já aconteceu com vocês? A gente está pecando tanto que a gente não sabe nem o nome dos pecados da gente. Mas isso é sério. A gente precisa pedir perdão a Deus com o nome do pecado, de forma específica. Vocês já pediram para o Senhor revelar a vocês os pecados? Um pedido perigoso esse. Um pedido que quando Deus ele vai mostrar a você quem você é, o caldo engrossa. Vocês já pediram ao Senhor isso? Senhor, me mostre qual é o meu pecado. Quais são os meus pecados? Agora eu não quero assim uma coisa genérica. Senhor, eu quero o nome. Meu pecado é a inveja, é a falta de perdão, é a avareza, é a impureza no meu coração, é a apatia. Aí você vai começando a listar. Anota. Tenta fazer esse exercício. E se você for pedir, quando você vai pedir perdão e se arrepender realmente desses pecados, o ideal é que a gente pudesse fazer de forma individual. Senhor, eu sou avarento. Me perdoe por causa da minha avareza. Porque eu tenho recebido de Ti tudo o que eu preciso, mas eu retenho para mim aquilo que é só Teu. Me muda, me transforma. A gente não pede perdão de forma específica pelos pecados da gente. Porque quando a gente não chama o pecado pelo nome, a gente se esquece que ele está lá. Às vezes a gente se distrai e esquece que ele está lá. Mas ele está lá. A soberba está lá. A arrogância está lá. A inveja está lá. A falta de perdão está lá. Só que a gente vai cultivando, como se a gente estivesse cozinhando o pecado, em banho-maria, e deixa ele lá. Só que nós somos chamados hoje para que nós nos concentremos. Então exige concentração. Exige um momento que a gente tem que parar e dizer: eu vou pensar sobre isso agora. Vou me concentrar. Não posso estar distraído nesse momento. E eu vou me examinar. Às vezes a gente só faz isso uma vez por mês, quando a gente vai cear. Que a gente tem medo de dar
dá um piripaque na hora que a gente toma o vinho e toma o pão. Tem isso? Quando o pastor diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque muitos dentre vós, lembra do texto lá de 1 Coríntios? Muitos dentre vós andam fracos e doentes, e não poucos que dormem. Chega a dar um arrepio na espinha. Misericórdia, Senhor, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Aí, como o pastor dá um tempo pequeno, não dá para pedir perdão de tudinho, aí você ora tudo de uma vez. Senhor, perdoa meus pecados. Aí, uma vez por mês, você faz isso. Já imaginou, irmão? Será que isso é certo mesmo? Isso é um exercício diário, irmãos. Não deixa para pedir perdão só na hora da ceia, não. Porque a gente não peca só no dia da ceia. A gente peca todo dia. E se fizer todo dia é mais fácil lembrar. Exatamente. É como se você fosse fazer uma arrumação na sua casa. Se você deixar tudo para uma vez no mês, você vai conseguir fazer direito? Não, porque vai acumular, né? Mas se todo dia você fizer esse exercício de limpar, você vai manter o seu coração, né? Então, esse exercício de examinar-se tem que ser um exercício diário, para que a gente possa ter noção de quem nós somos, dos pecados que tentam o nosso coração diariamente, e que a gente tenha noção de como a gente precisa de Deus. Porque quando a gente não tem essa noção de o quão pecaminosos nós somos, a nossa tendência é ser soberbo. A nossa tendência é achar que a gente está vivendo bem. Eu não estou sofrendo a ira de Deus agora. Então, Deus não está se incomodando tanto com esse pecado. Então, vamos deixar ele aí. Depois eu peço perdão sobre ele. Depois a gente resolve essa questão. Aí, olha só o que ele diz no verso seguinte. No verso 2. Ele pede para a gente se concentrar e examinar antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Esse antes que, ele aparece 3 vezes no mesmo versículo. É como se ele tivesse assim, dizendo assim: esse exercício de se concentrar e se examinar é para hoje, é urgente, é inadiável. A gente não pode deixar para depois, tem que ser antes, é para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Antes que saia o decreto de vez, antes que chegue o dia do Senhor. O dia do Senhor que a gente viu no verso 14, que está perto e muito se apressa. Porque antes desse dia, Deus dá a oportunidade. Mas depois desse dia, não tem mais volta. Não tem mais retorno. Não tem mais justificativa. Então, é para hoje. É para agora. O arrependimento não é uma questão que pode ser adiada. É algo que é urgente. Examinar a si mesmo é algo que é urgente. A gente precisa fazer hoje. Agora. Não só no dia da ceia. Não só no dia que a gente é ameaçado de dormir, como Paulo fala lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Que diz, não poucos que dormem. Meu Deus do céu, tem que me arrepender. Se eu tomar esse negócio aqui, dá um treco em mim. Como se Deus ele fosse fulminar ali na hora. E Ele pode fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Só que o exercício de se examinar e de pedir perdão e de se arrepender é um exercício diário. E é um exercício urgente. Não pode ser deixado para amanhã. Porque se você deixa para amanhã, você acumula. Como a irmã Ana falou, nem faxina. É que nem limpar a casa.
lavar a louça. Se você acumular, vai ser só pior. Então, vamos cumprir essa palavra, irmãos. Vamos nos concentrar e nos examinar. Porque o dia de arrepender-se é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O momento de se arrepender é agora. Não é para depois. Porque a gente não sabe quando vem o dia do Senhor. A gente só sabe que está perto. E mesmo que a gente não saiba o dia realmente, mas a gente também não sabe o dia que a gente vai. A gente não sabe o dia que o Senhor vai nos chamar. Então, não adiemos esse mandamento. Não adiemos essa ordenança. Vamos nos examinar diariamente. E vamos nos arrepender dos nossos pecados de forma nominal. Pelo nome de cada um. Pelo nome de cada sujeira que está dentro de nós. Porque o dia se apressa. Está perto. Está perto o dia de que Deus vem acertar contas conosco. E a gente precisa se arrepender. Amém, irmãos? Então, verso 3, ele vai continuar falando um pouco sobre esse processo de arrependimento. A gente viu que ele começa dizendo, no verso 1, concentra-te e examina-te. Então, o método de arrependimento, ele começa com o autoexame. Aí, no verso 3, ele vai dizer o que é que precisa ser feito. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Ele dá 3 ordens de buscar. Mesmo jeito que ele tinha falado no verso anterior, antes que venha o dia da ira do Senhor, 3 vezes, o antes que foi 3 vezes, agora ele vai repetir 3 vezes a ordenança. Buscai. E é primeiro buscar ao Senhor, que era um problema do povo de Israel. Lembra do verso 6? Que Deus ele estenderia a mão contra aqueles que deixaram de buscar ao Senhor? Lembra? Verso 6. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Deus estenderia o castigo sobre eles. Então, agora no capítulo 2, ele ordena: buscai o Senhor. E o texto de Isaías também fala sobre isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, existe um tempo. Existe um período. Por isso que existe urgência. Por isso que existe necessidade de urgência para resolver esse problema. Se uma pessoa começar a passar mal aqui, começa a sentir uma dor no peito, começa a postar sinais que estão infartando, vocês vão esperar para amanhã para levar ela para o hospital? O sentido de urgência é isso. Se uma casa está pegando fogo, vocês vão esperar até o dia seguinte para poder chamar o bombeiro? Você chama na mesma hora. Por quê? Porque é algo que é inadiável. É algo que é urgente. O sentido de urgência é isso. Quando a gente começar a sair dessa borra do café, dessa borra do vinho, a gente vai ter noção da urgência do arrependimento. Porque quando a gente está na borra do vinho, a gente está apático. A gente está apegado ao pecado. Aí quando a gente sai dessa borra do vinho, quando Deus tira a gente de lá, a gente começa a compreender a urgência de se arrepender. E se arrepender é se autoexaminar, mudar a rota. Então, se eu estava fazendo uma coisa, eu não vou fazer mais. E buscar o Senhor. E ele fala 3 coisas aqui nesse verso: buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a mansidão. Buscar ao Senhor,
buscar a justiça e buscar a mansidão. Próxima semana a gente vai meditar um pouco sobre isso, sobre o que é que significa essas três coisas. Tanto buscar ao Senhor, como buscar a justiça, como buscar a mansidão. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, apegados à apatia. Não nos deixe, Senhor, inertes quanto ao nosso próprio pecado. Mas revela-nos quem nós somos e o quanto precisamos mudar todos os dias. Porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje. Agora. Diariamente. Porque o Senhor pede urgência. O Senhor pede que nós nos concentremos e nos examinemos dia após dia para buscar ao Senhor e nos arrepender. Guia-nos, Senhor, nisso. Opera em nós o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. É bom estudar a palavra do Senhor, né? Refletir sobre aí os mandamentos do Senhor, sobre os homens de Deus do passado, o nosso Deus que não muda. Louvado seja Deus por ainda existir escola bíblica dominical, né? Muitas igrejas não têm esse privilégio por não ter pessoas para estudar a Bíblia. Estamos vivendo dias difíceis, mas louvado seja Deus que Deus nos preservou isso aí para a gente poder aprender mais do Senhor. Isso alegra o nosso coração e alegra com certeza o coração de Deus também. Amém? Eu vou convidar o Ministério de Louvor para que a gente possa recolher os dízimos e ofertas. Gostaria de convidar o presbítero Alessandro, já está vindo ali. Louvado seja Deus. Amém, louvado seja Deus. Oremos. Nosso Deus, querido Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, meditar na tua palavra e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor. Nos preserve em paz e segurança. Abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas. E que logo mais à noite, Senhor, nós possamos estar na tua casa, na tua presença, para glorificar o teu nome. Nos despede em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor e até a próxima.